Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Juliana Gabriel, sou médica endocrinologista e eu vou começar essa transmissão ao vivo, ela está sendo simultânea aí no Instagram e no Facebook, tá? Bom, gente, aqui a gente está na página do Autoconsciência Alimentar, que é um treinamento que foi criado por mim e pelo Fernando. O Fernando hoje não vai poder estar aqui porque foi uma ideia meio que de última hora de eu decidir fazer essa live. Então eu vou me apresentar um pouquinho enquanto as pessoas aí têm a oportunidade de entrar para assistir a gente, né? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista, eu também sou coach e eu também sou uma pessoa que passou por um processo de mudança. Olá, pessoal que está entrando aí. Mudança, a gente já fez aqui um ao vivo no Face falando sobre mudanças, né? Falando sobre coisas que a gente teve que mudar ao longo do percurso, como lidar com mudanças. Ah, Só que, na verdade, o tema de hoje não tem muito a ver com isso, tem a ver com a gente mudar em especial, né? Então, ah, tem sempre alguma coisinha que a gente deseja mudar na nossa vida, seja a alimentação, seja começar uma atividade física, seja parar de fumar, começar uma dieta, enfim, começar uma caderneta de poupança, que seja, né, gente? E muitas vezes a gente sabe exatamente o que fazer, mas a gente não consegue exatamente mudar. Por que será que isso acontece, né? E por que será que algumas pessoas conseguem e outras não, né? Qual que é a onde que está aí essa chave que vira na hora que a gente decide fazer uma mudança ou a gente entende que precisa fazer essa mudança? Então, o tema é esse e eu agradeço aí a todo mundo que está entrando, tá? Tanto no Insta quanto no Face. Muito obrigada, gente. E eu acho que esse tema é um tema muito legal porque, no fim das contas, todos nós acabamos passando por isso em algum momento das nossas vidas, né? Seja, que nem eu falei, na saúde, ou seja, enfim, em outras áreas, financeiro, caso compre uma bicicleta, enfim. A gente muitas vezes sabe que precisa mudar e não consegue, né? Bom, e aí eu tive a ideia de fazer essa live porque eu estava vindo da minha casa, lá da casa dos meus pais do Rio para cá, para minha casa, e eu me lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu tive uma grande mudança há uns 10 anos atrás, talvez, que foi quando eu mudei a minha alimentação. E eu tive um momento, e esse momento foi dentro do avião, indo para casa ou voltando, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou carioca, moro aqui em Campinas há 11 anos, e nesses 11 anos eu vou e volto do Rio frequentemente, e essas idas e vindas no avião sempre me ajudou a colocar as leituras em dia. E nessa época eu estava lendo um livro chamado Anticâncer. E nessa época eu já era endocrinologista, eu já trabalhava com isso, eu já falava sobre alimentação saudável, eu tinha uma ideia sobre alimentação saudável que hoje é um pouco diferente da ideia que eu tenho hoje, porque isso evoluiu, eu continuei estudando, etc. E naquele momento eu ganhei esse livro de um amigo meu, que é o Ricardo, que ele é médico, trabalhava comigo, ele é médico homeopata, e ele me deu esse livro de presente, e eu estava lendo esse livro, e naquele momento eu estava lendo o livro, ouvindo uma coisa nova sobre alimentação, apesar de ser uma coisa que eu já estudava, já trabalhava com isso faz tempo. E de repente eu tive uma epifania, eu tive aquele momento, sabe aquele momento? Esse momento na verdade, é a chave de qualquer mudança, né? Então, assim, qualquer um de nós pode ter um momento a qualquer momento, e esse momento ele pode ser desencadeado por várias coisas. E nesse momento, eu me lembro exatamente da cena, gente. Nesse momento, eu olhei para aquele livro, eu olhei para aquelas informações que estavam ali, eu comecei a pensar na minha vida. E ele falava da questão da inflamação relacionada ao diabetes, a doenças cardiovasculares e ao câncer. E eu tenho histórico de diabetes na família. Eu acho que quem me acompanha no meu canal, o pessoal deve saber disso, né? Tudo bom, gente que está entrando? Obrigada aí pela audiência de vocês. Mas enfim, e ele estava falando sobre isso, ele estava correlacionando alguns tipos de alimento com isso. E aí eu parei para pensar e falei assim, gente, mas eu tenho isso na minha família e eu não estou me alimentando exatamente desse jeito. E eu prego alimentação saudável, eu trabalho com isso. E foi meu momento A. E assim,
naquela época, isso foi mais ou menos em 2010, por aí, 2009 talvez, eu tava um pouquinho acima do peso, eu tava terminando o meu mestrado, eu tava super estressada, eu não tava comendo direito como deveria, como eu pregava, assim, 100%, né? Porque a gente é humano também, né? E eu sempre lutei contra a balança, gente. Eu fui uma adolescente cheinha, eu fui uma criança cheinha. Eu passei a vida inteira aí ouvindo da minha mãe para dar uma segurada nas sobremesas, essas coisas assim. E eu acho que alguns de vocês talvez tenham passado por isso. E pra mim, a minha relação com a comida era uma relação que o meu lado racional entendia, porque eu estudava isso e trabalhava com isso, mas o meu lado emocional às vezes me boicotava, vamos dizer assim, né? E durante a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu faço dieta, vou e volto, e aí voltava. E naquele momento eu estava, além de estar lutando para conseguir terminar o mestrado, fazer tudo que eu precisava fazer e trabalhar e continuar tendo vida e, enfim, normal, eu estava também lutando contra o peso, né? Contra um peso que estava acima do ideal para minha altura. E aí aquele momento foi o momento A. Eu não sei se algum de vocês já teve esse momento A, e se tiver, dá um alô aí pra mim, dá uma curtida aí no Face, manda um joinha, quem tá no Face, quem tá no Instagram. A partir desse momento, gente, não é que assim, uma mágica aconteceu e eu acordei magra no dia seguinte, não é isso, tá? Mas a partir desse momento, eu comecei... Oh, legal, uma galera botando joinha pra mim. Eu comecei a olhar para o emagrecimento ou para a minha forma de me relacionar com o alimento de uma maneira diferente. Eu passei a ver isso de uma maneira diferente. Um monte de gente mandando joinha. Obrigada, pessoal. Eu acho que todo mundo já se sentiu um pouco assim, né? Gente, e depois disso, eu comecei a ficar muito curiosa, porque, coincidentemente, lá no posto de saúde que eu trabalhava, a gente tinha um grupo de tabagismo. Eu não participava diretamente, mas eu convivia com as pessoas que frequentavam o grupo, os usuários e também os profissionais, né? E eles contavam seus relatos de como que pararam de fumar, ou como conseguiram fazer uma mudança. Gente, parar de fumar é muito difícil, né? Para quem fuma e realmente tem esse, entre aspas, vício. E o mecanismo de vício, ele é meio parecido. E o vício de comida, apesar da comida ser muito diferente do cigarro, nem sempre é tão diferente assim. A gente tem uma questão do vício que é emocionalmente parecida. Eu não vou dizer psicologicamente, porque não é muito minha área, mas eu posso dizer que emocionalmente é parecido, sim. E as pessoas falavam como elas conseguiam parar de fumar. E eu comecei a ter curiosidade em relação a isso, porque a partir do momento que foi uma epifania, foi o momento A que me fez realmente mudar a forma como eu me relacionava aí com os alimentos e conseguir emagrecer, isso pode ter sido igual também com as pessoas que pararam de fumar e com qualquer outro tipo de mudança. E várias pessoas, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência também, né? De perguntar para alguém que já parou de fumar ou para alguém que fez uma grande mudança o que mudou, em que momento. E pode ter certeza que a maioria das pessoas se lembra do exato momento em que decidiu. A minha mãe conta uma história que meu avô, no dia que eu nasci, ele parou de fumar. Ele jogou fora a cartela de cigarro que estava no bolso dele e depois de decidir ele nunca mais botou um cigarro na boca. E eu imagino que deve ter sido difícil. No dia seguinte, no final daquele mesmo dia ou uma semana depois. Mas ele teve um momento A dele quando eu nasci, né? Interessante. Eu tive meu momento A e eu vejo que depois de 12 anos de formada e trabalhando em consultório, com emagrecimento, etc., o que faz diferença para a pessoa realmente mudar não é a estratégia. Então, não é o tipo de dieta, não é o médico, não é o nutri, não é fazer ou não exercício, não é tomar ou não remédio, não é fazer ou não cirurgia, é decidir. E se vocês entendem o que eu quero dizer e concordam, dá um joinha aqui pra mim para eu saber que vocês estão acompanhando aí o que eu tô querendo dizer. Então, né, mudanças, o que acontece? Qual é esse mecanismo? Eu comecei a ficar curiosa e comecei a pesquisar muito sobre isso, comecei a conversar muito com as pessoas. E, gente, de verdade, a grande maioria das pessoas que consegue efetivamente fazer uma grande mudança, obrigada, pessoal, são pessoas que têm esse clique, essa virada de chave. E essa virada de chave, ela pode vir de N estímulos diferentes. Ah, um monte de gente colocando. Obrigada, pessoal.
Ela pode vir de N motivos diferentes. Ela pode vir da família, ela pode vir de um texto que você leu. No meu caso foi um livro, né? Lógico que tinha todo um contexto em volta, mas o livro me fez dar esse clique. Ela pode vir de uma conversa que você tem com alguém, enfim. Ela vem de qualquer coisa. E aí, o que a gente pode fazer, né? Quer dizer, se você está buscando uma mudança, seja ela financeira, na saúde, no peso, qualquer tipo de mudança, a gente sabe que existem ferramentas que podem ajudar. Por exemplo, depois disso tudo acontecer, depois de eu ficar muito curiosa de tentar entender de onde vêm as mudanças, eu acabei, enfim, a vida acabou me levando para passar por um processo de coaching. Esse processo me ajudou a fazer outras mudanças que eu precisava, aí já não era mais a questão da alimentação. E eu entendi que ali poderia ser uma ferramenta que ajudasse as pessoas. E por isso decidi me formar coach. E por isso nasceu o sonho de criar o treinamento Autoconsciência. O treinamento Autoconsciência Alimentar, assim como um processo de coaching, assim como um outro curso de coaching, ou assim como qualquer processo terapêutico, ele tem ferramentas que podem ajudar as pessoas a dar esse clique. Um dos primeiros cursos de coaching que eu fiz, que foi um curso de inteligência emocional chamado Método CIS, eu ouvi uma frase lá que ele dizia o seguinte: mudanças acontecem rapidamente, porque é esse momento da decisão. É lógico que depois vem muito trabalho, depois as coisas vão acontecer, mas aí não dói mais, é diferente. Depois que você já decidiu, depois que você já passou a olhar aquilo de uma outra maneira, o sacrifício se torna diferente, a forma como você lida com aquilo se torna diferente. E foi o que aconteceu comigo, né? Quer dizer, depois que eu tive a minha epifania lá para os idos de 2009, 2010, eu passei a me relacionar com o alimento de uma forma diferente. Então, é claro que não fazer dieta é muito mais gostosinho e confortável do que fazer, não é verdade, gente? Mas não fazer, quer dizer, fazer a dieta, no caso, cortar algumas coisas que eu precisava cortar ou melhorar a alimentação da forma como eu precisava naquela época, como minha motivação ela estava clara para mim, aquilo foi muito mais fácil. Então, assim, essa chave, não é que você virou a chave e um milagre aconteceu, mas essa chave ela é tão importante porque é a partir dela que você ganha força e ganha fôlego para encarar tudo que vem depois, na hora que você decidiu mudar. E se isso fizer sentido para vocês, manda um joinha, manda um coração aí pra mim, tá, gente? E aí, o que eu posso dizer para vocês, então, em relação a essa live, né? Se você está desejando mudar e não está conseguindo, busca. Busca da forma como você acha melhor. Busca da forma como o seu coração acha melhor. E é como eu falei para vocês, o ahá, ele pode vir de qualquer lugar. Ele pode vir de um livro, ele pode vir de um post que você leu, ele pode vir de um curso que você fez, ele pode vir de um processo terapêutico, seja um processo de coaching, seja um processo de Theta Healing, seja um processo de terapia tradicional. A questão é, não deixe de buscar, porque muitas vezes, se você está tendo dificuldade em fazer aquela mudança que você quer, seja uma mudança, quem eu falei, né, financeira, de saúde, de começar uma dieta, eu acho... pode vir de uma live também, é isso aí. Continua buscando, porque em algum momento essa epifania vai acontecer e você vai entender o que realmente pode te motivar a seguir em frente sem tanta dor. Porque tem uma frase que a minha coach falava pra mim, na verdade depois eu descobri que ela é uma frase bem conhecida, né? Que é, quando o porquê tá claro, o como fica fácil, né? No inglês, né? When the why is clear, the how is easy. Não liga pro meu inglês não, que eu tenho um pouquinho de sotaque, não é aquele melhor inglês do mundo, mas é mais ou menos isso. Então, assim, no momento em que você encontra o seu verdadeiro porquê, e ele pode aparecer a qualquer momento, o como fica fácil. E não é que você não vai ter que passar pelas coisas depois, e não é que você não vai ter a sua sofrência lá depois. Tem o sacrifício, mas é diferente. Depois que o clique acontece, é diferente. Bom, pessoal, acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que eu já passei aí o recado que eu queria passar. Eu contei um pouquinho da minha história em relação à comida, só para concluir. Nessa época foi quando eu comecei a me alimentar basicamente de orgânicos e tirar completamente os industrializados. Isso foi aí há uns 8, 9, 10 anos atrás. Depois eu acabei evoluindo e me descobrindo intolerante ao glúten, e com o passar do tempo experimentando aí a alimentação vegetariana, até que hoje eu sou vegana, quer dizer, foi todo um processo. Então, eu digo que eu ainda estou num processo de mudança, a minha mudança ainda não acabou.
mas aquele momento, há 8, 9, 10 anos atrás, que eu me lembro perfeitamente qual é, aquele momento foi decisivo. E esse fica aí o meu recado para vocês. Então, continuem perseguindo o porquê de vocês, porque quando a gente tem o porquê claro na nossa mente, o resto todo acontece, tá bom, gente? Pessoal, eu amei que vocês entraram, que vocês me acompanharam, todo mundo acenando pra mim, lindos, todo mundo deixando aí o carinho de vocês. Isso é muito legal, muito obrigada, viu? Vou ver se eu me animo de fazer mais ao vivo, mais lives pra vocês. Foi uma gambiarra aqui tentar transmitir ao mesmo tempo, vamos ver se deu certo ou não. Se vocês quiserem deixar também sugestões para as próximas lives, temas aí que eu possa abordar, ou até que o Fernando possa abordar também, a gente tenta estar sempre de olho aí no que vocês estão falando, no que vocês estão pedindo, tá bom? E eu queria deixar um beijo bem grande para todos vocês, um desejo de um excelente final de feriado, um excelente domingo, que vocês possam verdadeiramente alcançar tudo aquilo que vocês desejam e que seja leve, né? Que seja com amor, que seja com carinho, que seja com prosperidade, que seja com muita alegria. Eu acho que no fim das contas a gente tem que fazer com alegria mesmo, né? Que é isso que faz a vida valer a pena. Gente, um beijo bem grande. Muito obrigada por todo mundo que participou. Eu tô olhando tudo, mas como eu tô olhando para dois ao mesmo tempo, eu tô meio confusa e não consegui acenar. Mas eu queria dar tchau aí para todo mundo, queria mandar um beijo para todo mundo. E a gente se vê, então, na próxima live, tá? Um beijo bem grande para vocês, viu? Tchau, tchau, gente. Opa, peraí que eu vou terminar o Face primeiro.